O Cruzeiro é campeão do Campeonato Mineiro. Eu não sei como. Eu sei o que aconteceu. Eu tô confuso, velho. Porque eu pensava que o Cruzeiro não ia conseguir, mas pelo menos ia tentar engrenar alguma coisa. Cara, o que eu vi foi um absurdo, cara. Foi um absurdo. Mas antes de começar esse vídeo, eu vou explicar, como eu tinha explicado no post lá, por que eu sumi, por que eu não fiz o vídeo no short do Pouso Alegre. E do jogo contra o Corinthians eu falei que eu tive uma perda. Então, é porque a minha avó, que é atleticana, ela faleceu. Aí eu acabei entrando em luto. Aí acabei fazendo um vídeo do Corinthians só pra poder deixar meu canal um pouco ativo. Porque no Pouso Alegre não ia fazer short nenhum. Aí eu entrei em luto. Entrei uma semana, uma pausa no meu canal pra refletir um pouco. E hoje ela com certeza está num lugar melhor. Dito isso, vamos pro Pouso Alegre primeiro. O jogo do Pouso Alegre foi uma bosta. Foi uma bosta, resumidamente. O gol do Jorge também no último minuto, no último segundo. A mesma coisa que aconteceu com o Betim, mas... Cara, por causa disso, até chegar lá, eu acreditava que o Cruzeiro não ia vencer. Pra mim era o seguinte. Perdeu, tá tudo bem. Porque pelo menos o Tite vai embora. O Cruzeiro ganhou. Mas calma que ele ainda tá com trabalho em risco, tá? A gente até vai falar por que ele ainda não pode ficar no Cruzeiro. Mas antes nós vamos para a escalação. A escalação é praticamente time titular. A grande dúvida era o Cássio, que os jornais, a imprensa falou que o Cássio não ia poder jogar porque ele sentiu dores nas mãos, se eu não me engano, mas ele conseguiu se recuperar a tempo e acabou sendo titular. Que acabou não fazendo muita coisa porque o Atlético também mal atacou. Aí depois tem o William, Fabrício, Bruno, Vidalba, o Kaique, Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Gerson, Matheus Pereira e o homem Caio Jorge. Porque é o seguinte, o Atlético tem o Hulk. E o Hulk, ele tem 10 gols em cima da gente. Só que o Caio, em 7 clássicos, ele meteu 5. Só que essas foram, digamos, as mais fatais, digamos assim. Porque essa é que valeu o título. Porque, se eu não me... Porque pelo que eu... eu lembrei em 2022. Que em 2022 o Hulk meteu gol. Mas depois disso ele não meteu mais contra o Cruzeiro valendo o título. Nem em 2024 ele meteu. E falando nisso, a festa, o Mineirão finalmente voltou a ser torcida dividida. Coisa que não acontecia em finais desde 2022. Onde tinha 50% do Cruzeiro e 50% do Atlético. Acabou 45 para cada, porque teve um setor do meio que era para propaganda da Cicobi. Mas aí a festa... Mas tudo bem, a festa foi muito legal, foi muito boa. Não teve briga de torcida. Pena que não teve de futebol. Ou felizmente, dependendo do ponto de vista. Mas enfim, vamos logo para a partida. Só que assim... O primeiro tempo... Já adianta que foi uma bosta. Nossa, como o primeiro tempo foi horroroso, mano. Tanto do lado do Cruzeiro quanto do lado do Atlético. Porque aos 1 minuto o Kaique ele deu um chutezinho. Recuou. Mais um dessa palhaçada de recuar pro goleiro. Que o Cruzeiro até fez pouco, inclusive. O Cruzeiro fez até pouco. Aí na sequência aí já aos 7 minutos o Renan Lodge deu um chutaço que foi pra fora. E já aos 2, já nos acréscimos do primeiro tempo, o Lucas Silva, ele tentou dar um chute. Vou pegar aqui, ó. Lucas Silva, capitão, tentou dar um chute. Que acabou que nem o Everson acabou pegando. E fim do primeiro tempo. Só isso. Eu juro, é só isso mesmo.
Não teve nada demais. Uma hora o Atlético tem posse, outra hora o Cruzeiro tem posse. Acabou sendo um jogo até que equilibrado, só que um equilibrado de mau gosto, porque os times jogaram muito mal, mas muito mal mesmo. E o Atlético vinha numa classificação no sufoco. O primeiro jogo foi totalmente do Atlético, mas só o América só não venceu porque teve um gol impedido no primeiro gol da partida. Aí acabou que a América buscou empate. O jogo da Boca foi triste, 0-0, triste em campo. Triste em campo. No tempo normal foi triste. E já nos pênaltis foi patético. Com a América conseguiu eliminar o Cruzeiro nos pênaltis, mas contra o Atlético eles não conseguem. Eu fico pensando, por que o América não consegue brigar contra o Atlético, mano? Eles sempre vencem, eles quase sempre ganham da gente nos últimos anos. Antes raramente, tá? Antes era raramente. Porém, agora virou normal. Não entendi essa, por quê? E quando o Cruzeiro eles classificam, eles eliminam a gente de boa, mas contra o Atlético eles não conseguem, eles são muito fracos. Não sei, aí acabou que o Atlético já chegou na final com um sufoco nas costas. Porque ainda por cima era além do Atlético não estar bem no Brasileirão, junto com o Cruzeiro, o Eduardo Domingues acabou de chegar. Aí já era o primeiro jogo. Ah, não, era o segundo, na verdade. Era o segundo. O primeiro foi contra o América, o jogo da volta. Mas ele tá em processo ainda. Que nem o Jardim. O Jardim ganhou o título com o Flamengo no Carioca, só que nos pênaltis. E sim, eu tô falando do Jardim, mesmo do Flamengo. E a gente vai pegar ele na quarta. Ai, meu Deus do céu, por que. Só que essa parada do Jardim, e como ele falaram que não ia pra nenhum time brasileiro do Cruzeiro, é por causa, acho que, do contrato. Fora isso, fora do contrato, acho que ele pode sim. Ele tem direito de escolhas. Mas pelo menos a gente pode ter o Felipe Luiz, que eu não entendi porque demitiu ele. Não era pra demitir. Eu achei confuso. E o Jardim deu uma de Vitor Pereira. Que diferente do Vitor Pereira conseguiu ganhar alguma coisa, mas é um carioca. E sem falar que ele, Jardim ainda saiu porque reclamou que não consegue brigar por nada. CPF, Confederação, com tudo, não quer. Cruzeiro ganha um título, ele não consegue ter um título no Brasil, ele foi embora todo cansado. Saiu porque não aguentava mais, aí ele voltou pro Flamengo. Com o time já pronto do Felipe Luiz. Foi no Maduíz, ele foi no Maduíz. Enfim, aí depois dessas informações e das notícias recentes do Cruzeiro e do Brasil com relação ao Cruzeiro, a gente vai pro segundo tempo. Teve um escanteio, foi um cabeceio para fora. Aí já na sequência é que tá um computador um pouquinho velho. Não vou nem pular. Opa, errei. Aqui, ó. Gol do homem. O cara que sabe decidir de verdade. O Hulk ficou no... Ele teve seu tempo. Ele ficou no seu tempo. Ficou no passado. Agora, hoje, é o Caioba. O KJ. E o gol foi daquele jeito. O MP10 carregou. Ele volta pro Gerson. Que depois passa pro MP10. Que passa pro Gerson. Aí ele cruza. KJ cabeceia. E opa, peraí. Entrou ou não entrou? Bom, acabou entrando. Porém, o juiz não foi no VAR exatamente. Mostrou na câmera do replay. Acho que tem aqui, deixa eu ver. Um ângulo mais perfeito. O computador é um pouco velho, eu sei.
Aqui, ó. Tem um outro aqui muito bom. O Caio Jorge cabeceia. Ela bate na trave. Parece que ela não entrou, mas ela entrou de fato. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu não sei se dá pra enxergar. Eu vou mostrar de perto. Aqui, ó. A mão dele, ó. A bola acabou entrando. Enfim, até que então, o Cruzeiro já não via atacado tanto assim. Nem o Atlético. Só que o Caio Jorge conseguiu dar uma sorte que ela acabou entrando acabou entrando, bateu na trave, acabou no travessão e acabou entrando por pura sorte. Aí, meu amigo, acabou o jogo. Acabou o jogo, o Cruzeiro, aí depois só foi posse de bola. Agora se bom. Cruzeiro só nos minutos finais que teve chances de matar. E não tô falando daquele do último, faltando 5 segundos, que já vamos falar. Teve um outro acho que do EP10 mesmo, que ele não conseguiu carregar tanto. E foi um belo gol. O Caio Jorge, mais uma vez, decidindo, artilheiro do Campeonato Mineiro. E com isso as cocotas tentaram de tudo para empatar o jogo. Tentaram de escanteio, até uma falta do Hulk, ó. Pra fora. Melhor chance do Atlético. É sério, essa é a melhor chance deles. E depois disso, ó. O Caio Jorge tinha faca e queijo para ampliar, só que ele chutou de curva para fora. Aqui, ó, houve outra falta, que essa aqui é a menos impactante, digamos assim, é de menos chances maior. Ele chuta, porém o Cássio pegou, de boa. Será que eu tô... É sim. E aqui acabou o jogo. Sabe por quê? Porque faltando 5 minutos, podendo, sabe, alguma forma, forçar pênalti, que eu não acredito que vai ter essa parada dos pênaltis. Sabe por quê? Eu vou até colocar aqui. O MP10 desse aqui, ele tinha faca e o queijo para poder... para poder matar o jogo e colocar sal na pimenta. Porém, ele chuta fraco, acabou até desviando. E ele acabou pegando. Porém, o Wanderson, ele acabou caindo, cavando falta de ataque. Faltando 5 segundos para acabar. Aqui tá mais para 8 segundos. Mas não satisfeito, caçou ele que nem boi. Tentou fazer alguma coisa com ele. Ele tentou colocar a bunda nele, fazer cocô nele. Que nojo. E aí, acabou o jogo. Olha só, não podia terminar assim. Não podia terminar assim. Aí tá todo mundo errado. Olha como vai terminar. Então é o seguinte. O motivo disso aqui acontecer é por causa historicamente. Vem aqui comigo. Antes do Cruzeiro ser rebaixado em 2019, o Cruzeiro era, todo mundo sabe, era soberano. Era nos anos 2010 tinha ganhado 2 Brasileirões e 2 Copas do Brasil e campeonatos mineiros. Só que nesse meio tempo, o Atlético só conseguiu, tirando campeonatos mineiros de 2010, 2012, 13, 15, 17 e 2017, só tinha conquistado uma Libertadores, o primeiro da história do clube, e sua primeira Copa do Brasil.
só pra ver títulos grandes, ainda mais com a história lá do Ronaldinho e tudo mais. Que pra mim, entre Libertadores e o Brasileirão, igualmente tem o mesmo peso. Ninguém foi melhor que ninguém. Os dois conseguiram grandes títulos importantes. O Cruzeiro não venceu o Brasileirão desde 2003, a Tríplice Coroa, e o Atlético nunca tinha ganhado a Libertadores. Então os dois ficam empatados em peso. A Copa do Brasil, aquela de 2014, Nani, se a gente já tinha ganhado o Brasileirão mesmo, entre o Brasileirão e a Copa do Brasil, o Brasileirão não fazia diferença. Só que aí, nesse momento, o Atlético admitia a derrota, 6-1, do 6-1 2011, teve jogadores chorando de tristeza, foram humilhados por seu rival. Era mais um amistoso, era mais amigável, tipo, droga, parabéns, então. Eu lembro que, inclusive, acho que um 3-1 do Cruzeiro e Atlético, lá no Brasileirão de 2013, que eu lembro, não houve tretas nem fora da torcida, só fora do estádio. Era um futebol mais amigável. 2017 também eu lembro, quando a gente tomou couro no Atlético de 2017. Era muito mais amistoso. Porém, quando o Cruzeiro foi rebaixado e o Atlético conseguiu a sua tríplice coroa, entre muitas aspas, o Brasileirão, Copa do Brasil e Mineiro, e o Atlético já era soberano, roubou, entre muitas aspas, Minas Gerais. Porque o Cruzeiro, no centenário, tava lutando para não cair para a Série C. Só que aí, 2022 complica, porque quando o Cruzeiro voltou, o Atlético não conseguiu replicar o mesmo sucesso, quase não se classificou para Libertadores. E o Cruzeiro, já em 2023, o Cruzeiro voltou para a Série A. E 2022 até tinha chegado na final do Mineiro, como eu tinha dito, porém perdeu, acontece. Mas como meu pai tinha falado, não daria. O Cruzeiro não tinha elenco para brigar o título. O elenco que a gente tinha era para a Série B especificamente. Mas isso só mostrou que o Cruzeiro estava realmente pronto para enfrentar a Série B. E cumpriu. E cumpriu seu dever. O Cruzeiro realmente ficou pronto para a Série B e conseguiu subir com tudo. Com um título da Série B ainda por cima. Pensando que aquele elenco era assim, estava pronto para a Série B. E conseguiu colocar o Cruzeiro no lugar onde nunca devia ter saído. E aí, então, 2023 chega e o Cruzeiro quase é rebaixado. O Atlético estava no meio de tabela, porém na reta final, com o show do Paulinho, do Filipão, sendo treinado pelo Filipão, e com a contratação do Paulinho, o Paulinho hoje Palmeiras, conseguiu levar o time pro terceiro lugar. E quase podia ser até campeão se meter 10-0. Uma diferença de 10 gols. Mas óbvio que não aconteceu, olha, por favor. Até aquele momento que o Atlético estava superando. Porém, havia um probleminha. Para o começo do caos. 2022, inclusive, eu lembro que teve até briga de torcida. Lá fora do estádio. Porém, dentro do estádio não houve. Foi amigável. Acontecia volta ou outra. Porém, quando o Cruzeiro inaugurou a Toca 4, se é que entende, Meu Rival Venceu, a Arena Meu Rival Venceu, os jogadores do Atlético foram pra cima. Cruzeiro, o Felipe Machado fez aquele fingindo jogando milho no gramado. E rolou até briga de torcida, que eu lembro. Que os torcida cruzeirense chegaram a... que eles foram no estádio. Era torcida dividida, não era totalmente dividida, mas tinha torcida cruzeirense dentro do estádio. Um dos últimos jogos, até hoje. Até voltar recentemente agora. Teve atleticano que destruiu o estádio e o Cruzeiro também. Torcedores do Cruzeiro destruindo a Toca 4 e os atleticanos destruindo mais.
Aí já começou aquela sala ferida. Que eu vou contar já já. Porque 2024 o Cruzeiro inaugurou o estádio. 2023. 2024 o Cruzeiro venceu de novo. 2-0. Que aí não teve treta nenhum. Foi mó paz. E na final, torcida única. Não aconteceu. O Cruzeiro perdeu de virada, mas não rolou brigas. Só que em 2024 é aquele momento que o Cruzeiro consegue ter seu bom momento. Nem se compara com a do ano passado, porque aquele lá em 2024 durou bem pouco. Só que o Cruzeiro teve seus momentos de lampejo. E acabou que o Atlético chegou na final da Copa do Brasil do Brasileirão, enquanto o Cruzeiro chegou na final sul-americana e tendo um bom momento no Brasileirão, mas ambos morreram, tanto o Cruzeiro quanto o Atlético. Só que o Atlético piora mais porque foi vice da Copa do Brasil de novo e principalmente da Libertadores, que é aí que a ferida começa a aumentar. Porque se o Atlético vencesse a Libertadores, ia se igualar ao Cruzeiro com 2 títulos. Aí poderia dizer que agora, pro ser o maior de Minas, tá bem perto, com uma testa na frente, brigando para quem ser o maior de Minas. Óbvio que o Cruzeiro, que acabou perdendo e não faria diferença. O Cruzeiro ainda seria o maior de Minas. E aí, 2025, com essa sal na ferida, o Cruzeiro trouxe o Gabigol fez festa, porém não jogou nada nos clássicos. O Atlético falou que o Hulk falou que ia meter 2 e ele fez. O Cruzeiro nem chegou na final, porém aí o Cruzeiro estoura de vez, chegando até ser líder do Brasileirão em algumas rodadas, mas acabou em terceiro por culpa da CBF. Mas pelo menos a gente acabou indo para a Libertadores, que é o nosso objetivo principal. O Brasileirão foi uma surpresa. Enquanto que o Atlético, também desde 2024, lutava para não cair. Em 2025 aconteceu isso após o vice da Sul-Americana. Só que aí o Cruzeiro tava voando, vencendo até clássicos, inclusive, com uma certa frequência. E acabou que os atleticanos não estavam aguentando mais. Todo jogo que, mesmo sem torcida única, tinha treta no campo, fora dos gramados, com torcida batendo, que já tinha isso, só que agora aumentou de níveis estratosféricos desde 2022 e chegamos aqui. Que aqui foi o fundo do poço. Atlético fez um jogo horrível. Cruzeiro, que também não fez um jogo muito bom, convenhamos. Mas conseguiu vencer a partida. Vou até colocar o placar. Aqui, ó. Com o Carlos Jorge Hildo. Eu tô aqui. Ele tá ali. Ele tá no Mineirão. Na Toca 3. O Atlético, que já vinha ganhando... Que já havia, inclusive, 2 títulos de mineiros recentemente, que foram por pouco, que não perderam. De 2024 foi aquela virada. Contra o Cruzeiro, na final. Que também era jogo único, porém com torcida única. Que era do Cruzeiro como... Não. Era... O jogo único foi em 2022. Em 2024 era... No primeiro jogo foi 2-2. Torcida Atlético. E no Mineirão, torcida do Cruzeiro. Virada. No Atlético. Só que aí, 2025, ano passado, quando o Atlético tava... O Cruzeiro tinha faca e o queixo de eliminá-los. Porém o Gabigol foi expulso e o Hulk disse que ia meter 2 e fez. Que acabou reerguendo o clube. Até a final e ganhando a América, a gente caiu contra a América. Meu Deus do céu. E esse aqui aconteceu a mesma coisa. O Atlético tava indo tão mal. O Cruzeiro ainda não tinha faca e o queijo, mas poderia piorar mais a situação. Perdeu. Aquele show do Carlos Jorge bebendo, que ele até fez no vestiário de novo. Porém, o Cruzeiro, que tava ruim, decidiu não piorar a situação. Conseguiu fazer a melhor campanha, conseguiu eliminar o Pouso Alegre e vencido o Atlético. Mas agora, e sobre o Tite? Ele tem que ir embora?
Sim. Porque como eu falei, não dá mais pra ele. Ele conseguiu o título? Conseguiu, obrigado. Mas agora não adianta nem ficar com ele, porque ele já mostrou que futebol não é dos melhores. Mas conseguiu ganhar o Campeonato Mineiro porque é estadual. Tá jogando somente em Minas, contra times mineiros e de esses Betins, Norte, Itabiritos, Tombense, esse tipo de time, tipo Itabirito, com todo respeito. Mas não é um time amador, não é um time amador, tomou de 7 do Atlético, 7-2 ainda. Por pouco não foi 7-1. Brasileirão aí é outro nível. A gente tá na zona de rebaixamento, a gente não venceu nenhuma partida. Também o Atlético. A gente tem mais derrotas que eles no Brasileirão deste ano. Então não dá. Porém, ele ainda pode ir contra o Flamengo. Aí se o Cruzeiro perder, não vencer o Flamengo, não dá mais. Obrigado pelo título, mas não dá. E é isso, o vídeo ficou bastante longo, porque, cara, o meu canal ainda não tinha nem completado um ano ainda. Tem 11 meses de canal de YouTube e eu já tô gravando vídeo de campeão. Cara, peguei uma sorte danada de começar o meu canal em 2025. Mas enfim, foi mais um título que acabei vindo. Pra quem não sabe, eu sou cruzeirense desde 2011. Quando eu vi o meu time meter o 6-1, eu vi o 6-1. Eu vi o meu time ser campeão brasileiro 2 vezes, Copa do Brasil 2 vezes. E estaduais de 2011, 14, 17, 18 e agora 2026. 19 também, 2019 e agora 2026. Levou muito tempo, mas finalmente acabou. E com isso, América, torcedor do América, ó, de nada. Eu queria vocês na final para a gente ganhar com muita facilidade, mas não conseguiram. Mas pelo menos acabamos com essa hegemonia, que agora ainda pertence com a América como o único decacampeão. E isso, agora eu vou ter que encerrar porque o vídeo tá gigantesco. Eu espero que tenha gostado. E agora, só que agora, antes inclusive, eu vou continuar gravando vídeos? Vou continuar. Só que eu vou ter curso. Quinta-feira, o Daniel, que acabou de sair da escola, eu vou ter que fazer curso. Mas eu vou conseguir fazer muitos vídeos com até com uma certa frequência. E com o jogo do Flamengo já tá garantido que terá vídeo. Se não for, é por causa de algum problema. Aí vai ser short. Mas vou conseguir fazer os meus vídeos o máximo que eu consigo. Então vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Ative o sininho, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima.